Boa tarde. Hoje nós vamos entrar no assunto dos amplificadores operacionais, que talvez seja, aí guardadas as devidas proporções, bom, essa é até uma polêmica, mas talvez seja um dos componentes mais versáteis da eletrônica. Aí nesse slide vocês podem ver um diagrama, o diagrama de componentes de um amplificador operacional, no caso do LF351, fabricado hoje pela Texas Instruments. Vocês vão notar que o amplificador operacional, ele, eletronicamente falando, ele é um arranjo de transistores. Podem ser transistores bipolares ou uma mistura de bipolares com transistores de efeito de campo. O que vocês estão vendo aí é um transistor que é a mistura dos dois. E ele é baseado num tipo de amplificador chamado amplificador diferencial, que é um amplificador, no caso um circuito amplificador, que ele, além de dar um ganho, ele faz a diferença entre duas entradas e amplifica essa entrada. Ele é um arranjo, então, menor, né, de transistores, e um arranjo maior disso, no sentido de estabilizar toda essa amplificação, com a evolução foi o amplificador operacional, vocês podem vê-lo aí. Tá? Os amplificadores operacionais, ou AmpOps, para ficar mais fácil, foram desenvolvidos na década de 40 e eram construídos com válvulas. Evidentemente, as características desses amplificadores eram bastante precárias. Com o advento do transistor, no final da década de 40, foi então possível a construção de amp-ops com características mais razoáveis. Porém, em 1963 surgiu o primeiro amp-op chamado monolítico, ou seja, aquele feito em um circuito integrado, que foi lançado pela Fairchild, dos Estados Unidos. Era o Micro A702. Esse amplificador operacional apresentava uma série de problemas, tais como ele tinha uma baixa resistência de entrada, tinha baixo ganho e uma alta sensibilidade a ruídos. Uma necessidade de alimentação positiva e negativa, dentre outros. Foi então que a própria Fairchild, graças aos esforços de uma equipe chefiada por Robert Widler, lançou em 65 o conhecido Micro A709. Esse último é considerado o primeiro amp-op realmente confiável lançado no mercado. A seguir, a mesma equipe projetou o que hoje é famoso, o Micro A741, o qual foi lançado pela Fairchild em 1968. Até hoje, esse amplificador operacional ocupa uma posição de destaque. Evidentemente, existem hoje diversos amp-ops com características superiores às do 741, por exemplo, o próprio LF351, que foi fabricado pela National e hoje é fabricado pela Texas, o CA3140 e dentre vários outros. Me parece que eu tinha feito uma pesquisa algum tempo atrás, e parece que se pegar todos os amplificadores 741 que foram fabricados pela humanidade até alguns anos atrás, dava para distribuir 4 ou 5 amp-ops desse tipo para cada um dos habitantes do planeta. Então, ou seja, foi realmente feito muito desse chip. Tá? Ele foi muito usado e versátil. A tecnologia usada na fabricação do 741 e do 709 é denominada bipolar, pois a estrutura interna ela só tem transistores bipolares de junção. Por outro lado, o 351, que vocês podem ver aqui nesse slide, ele já utiliza uma tecnologia BiFET, pois a sua estrutura interna utiliza uma combinação de transistores bipolares com transistores JFET, daí a denominação BiFET. Existe um parêntese, existe uma outra tecnologia denominada BMOS, que tem um exemplo, o CA3140. Essa tecnologia ela já utiliza uma combinação de transistores bipolares e MOSFET. Só que essa tecnologia BiFET, que é por acaso um representante esse que nós estamos vendo aqui, o BiFET é superior ao BMOS em quase todos os sentidos. Então, quando o amplificador ele é misto, normalmente ele é misto de bipolar com JFET.
Bom, a tecnologia BIFET ela permite que sejam aproveitados os méritos de ambos os transistores. Uma grande vantagem dessa tecnologia é a altíssima resistência de entrada do amp-op, graças à utilização dos transistores FET no estágio de entrada do mesmo. Bom, o amplificador operacional é um amplificador de corrente contínua com uma entrada com entrada diferencial e cujas características se aproximam das de um amplificador ideal. As características ideais de um amplificador operacional são 1. Resistência de entrada infinita. Isso para o amplificador, para o amp-op ideal, tá? Qualquer que seja ele. Resistência de entrada infinita, resistência de saída nula, ganho de tensão infinito, resposta de frequência infinita, ou seja, de corrente contínua a infinitos hertz, e insensibilidade à temperatura, também chamado de drift nulo. Não é difícil enumerar a totalidade das aplicações desse circuito, ou no caso, mas atualmente desse componente, que é o caso do amplificador operacional. De modo geral, podemos dizer que suas aplicações estão presentes nos sistemas eletrônicos de controle industrial, na instrumentação nuclear, na instrumentação industrial e na instrumentação médica, em computadores analógicos, em equipamentos de telecomunicações, equipamentos de áudio, sistemas de aquisição de dados, mísseis teleguiados e dentre vários outros. Bom, na realidade, os amp-ops possuem pelo menos 8 terminais. Nessa figura, tomamos como exemplo as penagens dos conhecidos 741 e do 351. Tá? A descrição dos pinos é a seguinte. Do 1 ao 5, esses dois pinos são destinados ao balanceamento do amp-op, ou seja, do ajuste da sua tensão de offset, nós vamos falar mais daqui a pouco. A número 2 é a entrada inversora, está conectado aquele menos ali. O 3 é a chamada entrada não inversora, não é entrada positiva, é entrada não inversora. O 4 e o 7, eles são as alimentações, sendo que o 4 é a alimentação negativa. Essas alimentações são necessárias para a polarização do amplificador, para os amplificadores internos. Então a alimentação negativa, que vai no 4, pino 4, ela vai, nesse caso desses dois, de menos 3 a menos 18 volts, ou seja, qualquer um valor nessa escala. A número 7 é a alimentação positiva, que vai de 3 a 18. A número 6, o pino 6 é a saída, e o pino 8 não tem nenhuma conexão. Tá? Aqui nós estamos falando de encapsulamentos do tipo DIP. Vou falar um pouco do conceito de tensão do offset na saída. É o seguinte: o fato dos transistores de entrada do amp-op não serem idênticos internamente, dá uma olhada nos transistores de entrada que estão mostrados lá no primeiro slide. Bom, como eles não são idênticos, isso provoca um desbalanceamento interno, do qual resulta uma tensão na saída denominada tensão de offset. Mesmo quando as entradas são aterradas. Dessa forma, os pinos 1 e 5 do amp-op, no caso do 741 ou do 351, eles são conectados ao potenciômetro e ao pino 4. Isso possibilita o cancelamento do sinal de erro presente na saída através de um ajuste adequado do potenciômetro, conforme está mostrado nessa figura aí. Então nota que esse ajuste de offset, isso é individual para cada amplificador operacional desse tipo que você for usar. Se esse offset for um problema, ele tem que ser ajustado individualmente. Tá? Então, conforme essa figura mostra aí. A importância do ajuste do offset está nas aplicações em que se trabalha com pequenos sinais. Por exemplo, nas instrumentações industriais, da área de química, instrumentações nucleares,
biomédica, dentre vários outros aplicações de pequenos sinais. Vamos falar do ganho de tensão. Nessa figura temos o símbolo de um amplificador genérico. Tá? Vamos definir então os seguintes parâmetros. O EI na figura é o sinal de entrada, o E0 é o sinal da saída e o AV é o ganho de tensão que eu tenho ao transferir a entrada para a saída. Dessa forma, nós podemos escrever que o AV é igual a um E0 sobre EI. Isso em unidades arbitrárias. Se eu quiser isso em decibéis, nós podemos escrever que o AV em decibéis é 20 log de E0 sobre EI. A importância da utilização do ganho de tensão em decibéis, ela se justifica quando são utilizados grandes valores para o ganho. Por exemplo, quando o ganho é igual a 1, eu tenho um AV em decibéis que é igual a 0. Quando o ganho é igual a 10, o ganho em decibéis é 20. Quando o ganho é igual a 100, o ganho em decibéis é igual a 40. Quando o ganho é igual a 1000, o ganho em decibéis é igual a 60. Então, notem que a utilização de decibéis ela é usada simplesmente para facilitar a representação gráfica dessas grandezas. E, principalmente, essas grandezas que têm uma ampla faixa de variação como ganho. Pode variar de 1 até dezenas de milhares de unidades. Então, o decibel é interessante nessa hora. É importante agora a gente fazer alguns comentários sobre as características gerais de um amplificador operacional, no caso, características ideais. Vamos falar das características que qualquer amplificador deveria ter. Tá? Os amp-ops reais, eles tendem a se aproximar dessas características ideais que nós mencionamos antes. Tá? Elas têm que ter resistência de entrada e saída, ganho de tensão, resposta em frequência e sensibilidade à temperatura. Em termos de resistência de entrada e resistência de saída. Olha, vamos começar, primeiro, considerando o circuito da figura à esquerda. Esse circuito representa o modelo de uma fonte alimentando um amplificador, o qual, por sua vez, alimenta uma carga. O gráfico da direita, ele nos mostra as variações de corrente, tensão e potência presentes na carga RL do circuito. O ponto A desse gráfico à direita é o ponto no qual se tem a máxima transferência de potência entre o amplificador e a carga. Nós veremos, porém, que essa situação não é a que mais nos interessa nos circuitos com amplificadores operacionais. Do circuito, então, no caso à esquerda, podemos obter a equação de VR1 conforme destacado no slide. E analisando essa equação, nós podemos concluir que se o R1 tender a infinito, então a tensão em R1 ela vai ser igual a Vs. Só fazendo um R1 tender a infinito. Em outras palavras, quanto maior R1 em relação a Rs, maior será a proporção de Vs aplicada sobre R1. Assim sendo, para minimizar a atenuação do sinal aplicado na entrada do amplificador, é necessário que a resistência de entrada do mesmo seja muito alta, idealmente infinita, em relação à resistência de saída da fonte. Por outro lado, para se obter todo sinal de saída sobre a carga, é necessário que a resistência de saída do amplificador, no caso esse RT, ela seja muito baixa. É importante notar que nós não estamos preocupados com a máxima transferência de potência, mas sim com a máxima transferência de sinal sobre RL.
Na maioria das aplicações dos amplificadores operacionais, essa situação é a mais útil, tá? Uma importância, uma observação que é preciso fazer em termos de resistências é que nos manuais dos fabricantes são fornecidos os valores de resistência de entrada e de saída, e que aqui nós vamos representar respectivamente por RI e R0, ok? Os ganhos de tensão. Olha, para que a amplificação seja viável, inclusive para sinais de baixa amplitude, como por exemplo sinais provenientes de transdutores ou sensores, é necessário que o amplificador possua um alto ganho de tensão. Idealmente, esse ganho seria infinito. Nos manuais dos fabricantes encontra-se o valor do ganho de tensão dos ampliópios e o qual nós vamos representar por AV0. Em termos de resposta em frequência, é necessário que o amplificador tenha uma larga faixa de resposta em frequência, de modo que um sinal de qualquer frequência possa ser aplicado sem sofrer corte ou atenuação. Idealmente, essa banda de frequência deveria se estender desde o zero até infinitos hertz. Nos manuais encontra-se esse valor de largura de faixa máxima do ampliópio e que normalmente é representado pela sigla BW, que é do inglês Bandwidth. Em termos de temperatura, as variações térmicas podem provocar alterações acentuadas nas características elétricas de um amplificador. A esse fenômeno chamamos de drift. Seria muito bom, seria na verdade ideal, que um ampliópio não apresentasse sensibilidade às variações de temperatura. Já nos manuais dos fabricantes encontram-se os valores das variações de corrente e tensão no ampliópio provocadas pelo aumento de temperatura, que é uma situação mais prática, né? A variação da corrente é representada por um ΔI, ΔT, e o seu valor é fornecido em NA, nanoamperes por grau. Já a variação de tensão é representada por um ΔV, ΔT, e o valor, a unidade de medida é microvolt por grau. É hora agora de a gente falar sobre os modos de operação do amplificador operacional. Tá? No caso, o modo sem realimentação. Esse modo é também denominado, conforme está na figura, é operação em malha aberta e, nesse caso, o ganho do ampliópio é estritamente aquele estipulado pelo fabricante. Ou seja, não se tem controle sobre esse ganho. Esse tipo de operação é muito útil quando se utiliza circuitos comparadores. Nós veremos lá na frente. Nessa figura temos um ampliópio projetado em malha aberta, e esse circuito de comparador será estudado posteriormente. Os ampliópios também podem ser projetados para trabalhar em realimentação positiva. Já esse tipo de operação é denominado em malha fechada, né? Tem uma realimentação da saída para a entrada, e nesse caso, essa realimentação se dá através da entrada não inversora. Essa realimentação positiva ela apresenta um inconveniente, o fato de conduzir o circuito à instabilidade. Tá? Uma aplicação prática dessa realimentação positiva está nos circuitos osciladores e normalmente essa aplicação ela se dá através de uma realimentação através de um resistor de realimentação que vai da saída para a entrada não inversora. Necessariamente, quando isso é feito, o amplificador operacional ele não pode ser trabalhado como um circuito linear. Ele tem agora uma resposta não linear e, como foi dito, ele tem muito mais utilidade
para circuitos de oscilação. Já a realimentação negativa é a mais comum e esse modo de operação é o mais importante em circuitos com amp-ops. Nessa figura, temos o amp-op operando com realimentação negativa. Nota que a saída é reaplicada à entrada inversora do amp-op através do resistor RF. As aplicações nesse caso são números de operações matemáticas analógicas, como diferenciação, integração e, o mais importante, que vai ser talvez a aplicação principal, os filtros ativos. Tá? Esse modo de operação é também uma operação em malha fechada, mas nesse caso a resposta é linear e o ganho de tensão em malha fechada ele pode ser controlado pelo projetista. Vamos agora estudar mais esse amplificador operacional com a sua realimentação negativa, tá? Dois conceitos muito importantes são os conceitos de curto-circuito virtual e de terra virtual. Nessa figura, nós temos um modelo bastante simples de um amp-op real. Vamos notar que a entrada apresenta uma resistência RI infinita, colocada entre os terminais inversor e não inversor. Tá? Essa resistência, no caso, é a RI. Esse modelo incorpora uma realimentação negativa através de R2. A impedância de entrada impede que se tenha corrente penetrando nos terminais inversor e não inversor do amp-op. Então, nesse caso específico, nós vamos ter que IB1 e IB2, que estão representados aí no modelo, ambas são aproximadamente zero. Essas correntes IB1 e IB2 são chamadas correntes de polarização das entradas, pois elas estão relacionadas com os transistores presentes no estágio diferencial de entrada do amp-op. E esse amplificador, esse estágio diferencial nada mais é que um circuito, geralmente com JFETs, que faz essa primeira conexão com os sinais de entrada. Consultando o manual do fabricante do amp-op do 741, podemos encontrar a denominação Input Bias Current, ou seja, corrente de polarização de entrada, que é representada por IB no manual, a qual é a média dessas duas correntes do modelo IB1 e IB2. Então, tomando ainda o 741, o valor típico de IB é da ordem de 80 nanoamperes. É importante notar que esse é um valor muito pequeno, mas não é nulo, dado que o 741 apresenta uma resistência de entrada, um RI, igual a 2 megaohms, e, portanto, está longe de ser um amp-op ideal. Existem amp-ops com entrada diferencial utilizando FET, nos quais o IB é da ordem de picoamperes, e o 351, do nosso exemplo, é um deles. Por exemplo, para o LF351, o valor típico de IB, que é a média desse IB1 mais IB2, é da ordem de 50 picoamperes, ou seja, 1.600 vezes menor do que o valor de IB para o 741. Tá? Mas é conveniente informar que a resistência de entrada típica do 351 é da ordem de 10 a 12, ou seja, de 1 teraohm, enquanto para o 741 é da ordem de 2 megaohms. Mas enfim, voltando, o modelo ele inclui uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? A qual possui um valor igual ao produto do ganho em malha aberta pela tensão diferencial de entrada. E aqui nessa tensão vamos chamar de VD. Ou seja, por definição, um VD é igual a VB menos VA.
Observando novamente o circuito, podemos considerar que I1 mais I2 é igual a zero. E aplicando a lei das correntes de Kirchhoff e fazendo VD igual a VB menos VA, obtemos a equação de VB conforme está escrito aí no slide. Então, calculando o limite de VB quando o ganho do amplificador operacional tende a infinito, nós temos que VD, quando eu digo ganho, é o AV0, né? Quando ele tende ao infinito, nós temos que o VD, que é igual a VB menos VA, isso vai ser igual a zero. Esse resultado é interessante, né? Mas esse resultado só foi possível graças à realimentação negativa aplicada no circuito, a qual tende a igualar os potenciais dos pontos A e B, quando o ganho em malha aberta tende a infinito. Em outras palavras, a diferença de potencial entre B e A é nula, independentemente dos valores de V2 e V1. Devido a esse fato, dizemos que entre os terminais não inversor e inversor de um amp-op realimentado negativamente, existe um curto-circuito, porém virtual. No caso particular de V2 ser igual a zero e o terminal não inversor estar no terra, o potencial do terminal inversor será nulo. Então, a esse fato denominamos terra virtual, o qual é um caso particular do curto-circuito virtual. O termo virtual pode parecer estranho, mas, consultando o dicionário, nós podemos verificar que o mesmo diz respeito a alguma coisa que existe como propriedade intrínseca, porém sem efeito real. De fato, essa é a situação que se tem no momento, pois no curto-circuito real temos que a tensão é igual a zero e a corrente é diferente de zero. Mas no curto-circuito virtual temos que a tensão é zero e a corrente também é zero. Tá? Por fim, é importante ressaltar que nos circuitos com amp-op em malha aberta ou com realimentação positiva, exclusivamente, os circuitos não apresentam essas propriedades de curto-circuito virtual ou terra virtual. Em outras palavras, esses circuitos não operam como amplificadores lineares, como nós já mencionamos. Vamos continuar falando sobre algumas características de amplificadores. E a característica que nós vamos falar agora é do slew rate. Define-se então como slew rate, a sigla SR, de um amplificador como sendo a máxima taxa de variação da tensão de saída por unidade do tempo. Normalmente o slew rate é dado em volts por microsegundos. Em termos gerais, podemos dizer que o valor do slew rate nos dá a velocidade de resposta do amplificador. Ou seja, quanto maior o SR, melhor será o amplificador. Em termos de comparação, o 741 possui um slew rate de 0,5 volt por microsegundo e o 351 possui um slew rate de 13 volts por microsegundo. Enquanto um LM318 da vida possui um slew rate de 70 microvolts por microsegundo. Nos textos em português, costuma-se traduzir o termo slew rate por taxa de subida, ou taxa de resposta, ou taxa de giro. Vamos estudar o slew rate considerando um sinal senoidal aplicado à entrada do amp-op. Esse sinal produzirá um correspondente sinal senoidal na saída, o qual chamaremos de V0, conforme a equação de V0 que está aí, um VP igual a seno de ômega-t. Usando então a definição de slew rate, mencionada agora há pouco, nós temos que o slew rate vai ser igual ao que é o VP, como a taxa máxima, ele é uma taxa, então o slew rate vai ser a derivada e vai ser VP que multiplica ômega. Em outras palavras, o slew rate ele vai ser igual a 2π vezes F, né, transformando isso para frequência, vezes o VP. De onde podemos então retirar essa equação da frequência que está aí. Convém frisar que VP
é a amplitude máxima ou valor de pico do sinal senoidal da saída. E F é a frequência máxima do sinal. Essa equação em destaque, ela nos diz que, em função do slew rate, que é determinado pelo fabricante, o projetista deverá estabelecer um comprometimento entre as variáveis F e Vp, ou seja, para F fixado, deve-se ter um valor máximo de Vp e vice-versa. Caso não observe esse fato, o sinal da saída poderá sofrer uma distorção até acentuada, conforme está mostrado nessa figura abaixo, para um caso de um sinal senoidal na entrada. Uma saturação. Ora, quando um amp-op trabalhando em qualquer um dos três modos de operação atingir na saída um nível de tensão fixo, e nesse caso a partir do qual não se pode mais variar sua amplitude, dizemos então que o amp-op atingiu a saturação. Na prática, o nível de saturação é relativamente próximo dos valores do módulo de VCC, ou seja, sendo que VCC é a tensão de alimentação, seja para positivo ou negativo. Então a saturação acontece próximo dos valores de alimentação. Assim, por exemplo, se alimentarmos o amp-op com mais ou menos 15 volts, a saída atingirá uma saturação positiva em algo em torno de 14 volts, enquanto vai ter uma saturação negativa em torno de menos 14. Tá? Isso para amplificadores com realimentação desse tipo, como o 741. A figura da esquerda representa esse fato. Tá? Já na figura da direita, nós temos um sinal senoidal de saída, o qual foi ceifado devido ao efeito de saturação. Nesse caso de saturação ainda, é bem conveniente frisar que a região de operação situada entre os limites de saturação é denominada região de operação linear, conforme a gente pode ver indicado nessa figura da esquerda. O ruído é uma característica importante e a proteção contra ele é muito importante em amplificadores operacionais, que vale a pena a gente comentar. Antes de mais nada, é importante entender um pouco o que é ruído. Tá? Ruídos são sinais elétricos indesejáveis que podem aparecer nos terminais de qualquer dispositivo eletrônico. As principais fontes podem ser motores, linhas de transmissão, descargas, radiações eletromagnéticas de uma forma geral, Wi-Fi, televisão, rádio, etc. Um método prático para minimizar os efeitos dos ruídos em circuitos eletrônicos consiste em se fazer um bom aterramento dos mesmos, bem como dos equipamentos envolvidos. Evidentemente, estamos agora aqui nos referindo a um aterramento real, não virtual. Quando utilizamos circuitos integrados, uma boa proteção contra ruídos pode ser obtida através de capacitores da ordem de 0,1 microfarad, mais ou menos, entre o terra e o pino do encapsulamento, onde, no caso, vai se aplicar a alimentação. Esses capacitores atuam como capacitores de passagem para as correntes parasitas, normalmente de alta frequência, que são produzidas ao longo dos condutores e entre a fonte de alimentação e o circuito. É importante observar que o capacitor, ou no caso os capacitores, deverão ser colocados o mais próximo possível do pino de alimentação. Isso é uma observação prática, tá? E vocês vão ver com certeza nas aulas práticas. No caso dos amplificadores operacionais, por geralmente serem alimentados simetricamente, mas não necessariamente, torna-se necessária a utilização de dois capacitores. Mas se for apenas uma alimentação, apenas um, conforme está indicado nessa figura a posição de colocação dos capacitores. Esses capacitores também são chamados de capacitores de desacoplamento. Quando os amp-ops são utilizados com realimentação negativa, a possibilidade de penetração de ruídos nas entradas, bem como dos ruídos que possam surgir na saída, ficam bastante reduzidos graças às otimizações que são feitas para a utilização do amp-op com realimentação negativa. Então, o amp-op ele já é projetado para reduzir os ruídos que chegam nele
quando ele trabalha em realimentação negativa. Por fim, vale a pena a gente falar também sobre as frequências de corte e taxa de atenuação. Olha, observando a curva de resposta do ganho de um amplificador operacional em malha aberta versus a frequência do sinal, que é essa figura, nós constatamos a existência de um ponto, que no caso, nessa figura, é o ponto a partir do qual a queda de atenuação do ganho ocorre a uma taxa constante de 20 decibéis por década. Lembrando os conceitos de décadas, oitavas de frequência, que eu entendo que vocês já têm. Mas notem aí que tem essa queda de atenuação, ela ocorre a uma taxa constante de 20 decibéis a cada década, até atingir o ponto B, tá? onde se tem a frequência de ganho unitário, e essa frequência seria essa frequência dada por Ft. Tá? O ponto A é denominado frequência de corte, no caso desse amplificador operacional, e é, por definição, o ponto no qual o ganho máximo sofre uma queda de 3 decibéis. Esse ponto é também denominado ponto de meia potência em outras literaturas. Uma pergunta que deve surgir agora, né, é a seguinte: a que se deve essa taxa constante de atenuação? A resposta não é muito simples, posto que a mesma está relacionada com a estrutura interna do ampliop, principalmente com um pequeno capacitor integrado na estrutura dele, que no caso do 741 é um capacitor de 30 picofarads, e no caso do 351, conforme na nossa figura, no esquemático do primeiro slide, é um capacitor de 10 picofarads na estrutura interna do circuito integrado. Esse capacitor interno ele forma uma rede de atraso dos sinais, o qual que ele é responsável por essa taxa constante de atenuação do ganho. Tá? E agora sim, por fim, nós podemos falar sobre o tempo de subida e do overshoot. No caso, o tempo de subida também chamado de rise time. Essa é uma característica importante de ampliops. Tá? Por definição, nós chamamos de rise time o tempo gasto pelo sinal de saída para variar de 10% a 90% do seu valor final. Normalmente o rise time é representado pela sigla TR. Para vocês terem uma ideia, para o 741, o rise time típico é da ordem de 0,3 microsegundos. A gente pode demonstrar que existe uma relação entre a largura de faixa de um circuito com ampliop e o valor de rise time. Essa relação ela é dada por essa equação de BW que está aí. De fato, essa expressão ela é útil quando a gente deseja calcular o BW, né, a banda de largura para um circuito, a partir apenas do valor de rise time do ampliop, sendo que esse rise time pode ser obtido através do manual do fabricante. Essa é bem interessante. Além disso, podemos considerar uma outra característica que é citada nos manuais dos fabricantes, que é a denominada overshoot, o qual costuma ser traduzido por sobrepassagem ou até mesmo sobredisparo. Mas, enfim, o overshoot é o valor dado em porcentagem que nos informa de quanto o nível de tensão de saída foi ultrapassado durante a resposta transitória do circuito, ou seja, antes da saída atingir o estado permanente. Para comparação, por exemplo, o 741, o overshoot é da ordem de 5%. Nessa figura, encontra-se indicado o exato ponto onde os fabricantes calculam o overshoot. Convém frisar que o overshoot é um fenômeno prejudicial, principalmente quando se trabalha com sinais de baixo nível de valor de tensão. Tá? Tanto a determinação dos parâmetros rise time e overshoot, eles constituem o que se chama de estudo da resposta transitória dos amplificadores operacionais. Essa primeira aula é uma aula
para que vocês tenham ideia, apresentar as características gerais de qualquer amplificador operacional. E as aulas seguintes nós vamos falar sobre as aplicações desse CI em vários pontos da eletrônica.